Something is Killing the Children, volume 1, ou Alguma Coisa Está Matando as Crianças, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora DV. Ele é escrito pelo James Tynion IV, que é o mesmo cara que fez A Bela Casa do Lago, O Departamento da Verdade, A Floresta. Ele fez Batman também, é um cara bastante prolífico, tanto no mundo de super-heróis quanto nos quadrinhos autorais. E é desenhado pelo Werther Dell'Edera, que não, provavelmente estou pronunciando o nome dele errado. É um desenhista que eu nunca tinha visto antes. E ele fez quadrinhos como Batman, Batman Dylan Dog, na verdade, Homem-Aranha Negócios de Família e Hellblazer Passagens Sombrias. E nesse vídeo aqui eu vou falar mais especificamente do primeiro volume, passar a sinopse para vocês e tudo mais, mas no final dele eu também vou falar sobre o volume 2 aqui, que eu também li agora essa semana, e eu gostei bastante, mas não vou me aprofundar tanto no volume 2. Quando eu chegar para falar do volume 2 eu aviso, porque eu vou ter que dar alguns spoilers do volume 1 para fazer isso. E esse é um quadrinho que eu sempre quis ler desde quando saiu. Se não me engano ele saiu em 2021, mas posso estar enganado. Mas o que sempre me afastou da leitura desse quadrinho é o preço, né? Porque ele é um quadrinho capa mole e tal, ele é bem simples, mas ele é bem caro, né? Ele custa quase R$200, eu acho. Mas isso é, assim, né? Vou dizer que é justificado e tal, mas ele tem muitas páginas, né? Esse volume aqui, ele é um volume 3 em 1, então ele reúne os 3 primeiros volumes do quadrinho, as 15 primeiras edições, e tem então quase 400 páginas, é um tijolinho aí. Então, assim, pelo que você vai ter de leitura, vale a pena, mas eu acabei pegando recentemente na Black Friday, que estava com 50% de desconto, então acabou valendo muito a pena. E mesmo tendo muitas expectativas para ele, todo esse tempo de espera que eu sempre quis ler, foi um quadrinho que não me decepcionou nem um pouco, muito pelo contrário, ele superou todas as minhas expectativas, na verdade. Foi um dos quadrinhos que mais me empolgou no ano, na leitura. Não que seja o melhor quadrinho que eu li esse ano, mas sabe aquela coisa de você ficar empolgado realmente, querer ler até o final assim, sem parar? Realmente foi um quadrinho que me surpreendeu muito positivamente, me prendeu durante a leitura. Daí fui correndo comprar o volume 2 e agora tá em pré-venda o volume 3, que eu espero conseguir pegar em breve. Mas esse quadrinho vai contar a história de uma cidade bem pequena do interior, chamada Archer's Peak, em que crianças estão desaparecendo e morrendo de formas brutais, né? Logo no começo do quadrinho, se não me engano, fala que cerca de 20 crianças já morreu. E, assim, é realmente bem brutal mesmo, assim, as crianças são cortadas no meio, tem decepação de membro o tempo todo, as tripas das crianças ficam penduradas na árvore, sabe, umas coisas bem bizarras, bem absurdo, e tudo bem gráfico aqui no quadrinho. Então é sim um quadrinho para adultos, apesar de ser envolvendo criança, né, pode parecer uma coisa mais levinha e tudo mais, mas não, as crianças aqui são mortas de jeitos bem brutais. Então o quadrinho vai começar com uma criança principal ali, que é o Jimmy, que ele tá na casa dele junto com alguns amigos, meio que fazendo uma noite do pijama, alguma coisa assim, e eles estão brincando ali de verdade o desafio, até que ele desafia os amigos dele a irem na floresta que tem do lado da casa, né, porque ele mora numa região meio de mata. Ele desafia as crianças a irem lá dar um passeio na floresta à noite, e acaba que todos os amigos dele são mortos, menos ele. E o jeito que as crianças morrem é tão absurdo que a polícia no primeiro momento vai desconfiar que é algum animal bem grande que está fazendo isso, tipo um urso ou alguma coisa assim que geralmente tem em floresta, mas conforme as investigações vão passando, eles vão perceber que não poderia ser um urso por causa de algumas coisas que aparecem ali, e eles simplesmente não conseguem resolver o caso e as crianças continuam morrendo. Então tem esse desespero na cidade para resolver isso logo. Então chega uma menina na cidade, que é essa aqui da capa, que é a Erica Slaughter, que ela sabe o que está acontecendo, ela sabe lidar com essa coisa que está matando as crianças, porque ela faz parte de uma investigação que cuida só desse tipo de coisa, né? Dessas coisas que estão matando as crianças, que são monstros. E esse quadrinho vai usar um clichê que já foi usado em vários outros lugares, vários filmes e tudo mais, que é que só crianças conseguem ver os monstros, né? Só as crianças com a sua inocência e com a
crença de que um monstro realmente existe, ela consegue então ver essas crianças, e isso vai gerar algumas cenas bem interessantes. Por exemplo, vai ter uma criança que vai morrer na frente de vários adultos, só que para os adultos eles só veem uma criança sendo decepada no ar, do nada, porque eles não conseguem ver o monstro. Ou tem dois adultos conversando, passa um monstro atrás deles e eles só sentem um vento, alguma coisa assim. Então vai gerar algumas cenas bem interessantes aqui no quadrinho. Também é um quadrinho que vai falar muito sobre o luto, né? Sobre a perda, sobre essas famílias que estão sofrendo com a morte dos filhos, né? Porque às vezes tem uma família, sei lá, de 3 filhos e todos acabaram mortos de jeitos horríveis. Então é uma coisa que acaba com a família de qualquer um, né? Então vai falar muito sobre isso, mas vai focar principalmente em uma família em que a irmã do cara morreu, né? A mãe, ela tá bem... Ela ficou bem afetada com isso, como é de se esperar, mas ela ficou meio que dopada, meio que num torpor ali, e ela meio que não consegue fazer nada, ela não consegue mais viver com aquilo que tá acontecendo, e vai sobrar pro irmão mais velho da menina que acabou morrendo tentar descobrir o que aconteceu, e ele vai acabar ajudando a Erika durante essa investigação. E apesar de ser um quadrinho com muitas cenas de ação, muito sangue e tudo mais, bem terrorzão, também vai ter algumas cenas bem emocionantes, bem sensíveis, como, sei lá, cenas de policiais tendo que falar para os pais que os filhos morreram, ou dos pais lidando com a morte dos filhos, que é uma coisa que também aparece bastante. Então, todas essas cenas que tem a dor da perda retratado são bem sensíveis mesmo, que podem até fazer chorar dependendo da pessoa que estiver lendo. E esse quadrinho tá pronto para virar um filme ou uma série de muito sucesso, tipo Stranger Things, por exemplo. Acho que se isso acontecesse, ia ser a nova febre do momento, como foi o Stranger Things na época, porque ele é um quadrinho muito cinematográfico, né? Por mais que eu não leia um quadrinho já pensando na adaptação, porque o quadrinho é uma arte em si, né? Ele não precisa ser outra coisa. Então, eu não leio pensando em adaptação, mas é impossível não pensar isso lendo esse quadrinho aqui, porque tá realmente todo o script, todo o enquadramento, tudo montadinho ali, tudo pronto realmente para virar um filme. E apesar de ter cenas de assassinato bem brutais e tudo mais, é um quadrinho que lembra muito filmes que passavam na sessão da tarde quando eu era criança, né? Eu era criança no começo dos anos 2000, então às vezes passava filme dos anos 90, anos 80 na sessão da tarde, que não ligavam tanto pra violência, então acabava até passando na sessão da tarde, passava, sei lá, Robocop, sabe? Umas coisas assim que são violentas, mas que crianças assistiam na época. E eu acho que esse quadrinho tem todo o ar desses filmes que passavam na sessão da tarde. Gostei muito dessa sensação que ele me trouxe enquanto eu lia. E uma coisa que eu senti falta aqui nesse quadrinho é que, por mais que ele retrate muito bem a dor da perda das famílias que tiveram filhos mortos, ele não retrata o medo da cidade que tá vendo várias crianças serem mortas, né? Assim, isso é falado um pouquinho ao longo do quadrinho, mas não é falado tão a fundo, né? Por exemplo, tem famílias que têm filhos e os filhos não morreram, e não mostra, tipo, como essas famílias estão lidando com isso, com a iminente perda de um filho, né? Que pode acontecer a qualquer momento nessa cidade, porque ninguém sabe o que está acontecendo. A escola continua funcionando normal, que é uma coisa que eu achei estranha, porque as crianças vão andando para a escola numa cidade do interior pequenininha, então qualquer coisa poderia acontecer. Então algumas coisas assim eu achei um pouco estranho durante a leitura, mas como não é mostrado, né, como não é nem tentado desenvolver essa parte do quadrinho, não é uma coisa que a incomoda na leitura, mas é uma coisa que eu gostaria de ver aqui no quadrinho também. E como eu disse, esse volumão aqui da Devir compila os 3 primeiros encadenados e ele fecha esse arco da cidade de Archer's Peak, do monstro ali que tá matando as crianças, do Jimmy que ajuda a Erika em todo o quadrinho. Então ele fecha esse arco bem bonitinho, assim, tanto que se você quiser nem ler os outros volumes, você pode, é uma história bem fechadinha, por mais que fique algumas pontas soltas, mas sinceramente eu acho impossível alguém ler isso aqui e não ter curiosidade para ler os próximos volumes. E agora eu vou comentar um pouco sobre o segundo volume. Então se você ainda quer ler, se você não leu o primeiro volume ainda,
Eu recomendo parar de ver o vídeo agora porque eu vou começar a dar spoiler, mas como eu disse antes, é um quadrinho que vale muito a pena, um dos quadrinhos que mais me empolgaram no ano. O James Tynion IV vai estar aqui na Comic Con, então quero muito pegar um autógrafo dele no quadrinho e recomendo a leitura para todo mundo. Mas agora, com spoiler, vamos falar sobre o segundo volume. No final do primeiro volume, né, é falado muito sobre o dilema que a Erika tá contra a organização que ela participa, que caça esses monstros, porque a organização ela toma algumas atitudes bem erradas para manter em segredo que monstros existem, né? Às vezes, para manter um segredo, eles acabam matando mais pessoas do que ajudando, para esse segredo não se espalhar, né? Porque a mídia, a internet, eles conseguem controlar, mas o que as pessoas vão falar, eles não conseguem. Então, eles acabam matando muitas pessoas e a Erika fica possessa com isso, né? Ela não aguenta ver isso, porque ela quer simplesmente ajudar as pessoas, independente se alguém descobrir o segredo ou não. Então, nesse segundo volume, ela vai sair dessa organização, vai começar a agir por conta própria, com a ajuda de uma pessoa dentro da organização que é muito amiga dela, e vai então continuar esse arco, né, de caçar monstros que estão matando as crianças. Mas uma coisa que eu achei muito legal nesse segundo volume é que conta a origem da Erika, né, como que ela entrou para essa organização, como que ela virou uma matadora de monstros, e vai mostrar que ela também sofreu com isso quando era criança, né? Ela sobreviveu, mas uma amiga dela e os pais dela foram mortos na frente dela. Aí aparece uma pessoa da organização para ajudar, acaba levando a Erika para a organização e transforma ela numa matadora de monstros. E o outro arco que tem aqui dentro desse segundo volume é bem legal, mas eu achei bem inferior aos outros, que é uma outra cidade pequena também, que tem um monstro bem diferente matando as crianças. É um monstro meio que humanoide, né? Se alguém vê de longe pode achar até que é um humano, muito diferente dos outros monstros que aparecem no quadrinho, que são parecidos com, sei lá, aranhas gigantes ou alguma coisa assim. E esse arco desse segundo monstro não acaba aqui nesse volume, vai continuar então no terceiro. Não sei se vai acabar o quadrinho no terceiro volume, se tem mais continuações, realmente não faço ideia, mas sinceramente, enquanto esse quadrinho sair, eu vou continuar lendo ele, porque eu realmente gostei demais. Fiquei até meio chateado de ter demorado tanto para ler esse quadrinho, mas como eu disse, são volumes meio caros, finalmente apareceu numa boa promoção, numa boa oportunidade para eu pegar, e não me arrependi nem um pouco. Eu recomendo muito que vocês façam o mesmo e leiam Alguma Coisa Está Matando as Crianças. Como eu disse, um vídeo muito mais focado no primeiro volume do que no segundo, tanto que eu nem fiz um roteiro aqui do segundo, tinha só do primeiro já escrito, mas como eu li o segundo volume essa semana também resolvi falar um pouco sobre eles. E agora falando dos desenhos desse Werther Dell'Edera, são desenhos muito bonitos, eu gostei realmente bastante, é um traço bem diferente, bem único, não é aquele traço que a gente vê normalmente em quadrinhos de super-herói, por exemplo. E no começo eu achei o desenho dele muito parecido com o do Manuel Fior, né, o cara que fez a Entrevista, 5.000 km por segundo e tudo mais, principalmente nos rostos dos personagens, que o Manuel Fior tem um jeito muito específico de desenhar rosto, e nas primeiras páginas aqui do quadrinho eu achei o desenho parecido, que me agradou bastante, mas depois o desenho dele vai mudando e vai se tornando algo realmente único dele, que você não vê outro artista fazendo igual. E ele sabe desenhar cenas de ação muito bem, cenas sensíveis muito bem, até quando ele quer desenhar alguém sendo desmembrado, cenas de ação brutais, ele consegue fazer isso também muito bem. Então é um desenho que eu gostei bastante. Não, como eu disse, não conhecia esse desenhista, apesar de outros quadrinhos dele já terem saído aqui no Brasil, mas gostei muito de conhecer ele aqui no Something's Killing the Children, e o desenho dele casa muito bem com a história. Eu realmente gostei bastante e tem algumas cenas realmente muito assustadoras aqui dentro. Mas comente aí se você já leu Something's Killing the Children, se você gostou, se você não gostou, o que você acha desse quadrinho aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, ou que você acha que pode se interessar por esse quadrinho. O canal ultimamente está em baixa, né? Parece que alguns algoritmos do YouTube mudaram e principalmente canais pequenos foram bem afetados
com isso. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo realmente, comente para engajar, para alcançar mais pessoas e para mais vídeos aparecerem por aqui. E se você se interessou pelo Something's Killing the Children, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon, e comprando ele ou qualquer outro quadrinho por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.